Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, queridos amigos, é com muita satisfação que estamos mais uma vez juntos para uma nova edição do Estudando o Livro dos Espíritos. E hoje queremos dar as boas-vindas aos participantes, ao Carlos, nosso companheiro aqui na apresentação do programa, as intérpretes para Libras, Andréia Beatriz e Ariane Rabelo, que já vai estar conosco, e aos nossos convidados de hoje, Luciano Alencar, colaborador do Departamento Jurídico da Federação Espírita Brasileira, é advogado, professor e empresário, e Mary Jane, presidente da Federação do Estado de Alagoas. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitamos também para agradecer aos nossos parceiros de transmissão simultânea. Muito bem, Cris, nossa saudação fraterna, satisfação estarmos juntos aqui na atividade. Marijane, uma satisfação muito grande, Luciano, e as nossas intérpretes para Libras, uma satisfação. Você que está em casa aí, receba o nosso abraço muito carinhoso. Hoje nós vamos seguir com o estudo do capítulo 6 da vida espírita, com o tema recordação da existência corpórea, que a gente já estava tratando. E vamos aqui das perguntas 313 a 319, se o tempo nos permitir. Vamos iniciar perguntando aqui para Marijane, por favor, Marijane, na 313. O homem que neste mundo foi feliz, deplora a felicidade que perdeu deixando a Terra? E aí, né, Carlos? Então, antes, boa noite a todos, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Eu recebo um abraço do Paraíso das Águas, Maceió, Alagoas. E hoje, quase, realmente, literalmente, com água, que daqui a pouco vai chover pesado, né? Mas tudo bem, né? Então, gente, respondendo a essa questão 313, eu vou ler a resposta e vou fazer o comentário logo depois, certo? Só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles, gozos que acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. E essa resposta é muito linda, gente. É uma resposta que trabalha o valor da felicidade. Os espíritos amigos, eles nos fazem refletir, pensar que felicidade é essa, que para nós ainda é um pouco, digamos assim, um pouco distante da nossa compreensão. E para que nós possamos adentrar nessa resposta mais profundamente, nesse entendimento que os espíritos superiores estão nos trazendo, nós vamos refletir rapidamente sobre duas questões do Livro dos Espíritos, a questão 614 e a questão 621. A 614, ela abre a terceira parte do Livro dos Espíritos das Leis Morais, e ela faz a seguinte indagação: o que se entende por lei natural, ou lei da natureza? E a resposta, ela é fantástica para que nós possamos ir compreender a nós mesmos, a nossa felicidade, a nossa tristeza, aquilo que nos envolve. Eles respondem assim, presta atenção, hein? A lei natural é a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Olha que fantástico. A lei de Deus, estamos dizendo o quê? Que a lei de Deus foi criada para a felicidade dos seus filhos, para a nossa felicidade. Tornamos-nos infelizes porque nós viramos as costas para a lei. Mas prestem bem atenção. Infelicidade aqui não é contrário de felicidade, porque não existe contrário de felicidade. O infelicidade aqui, o in é um prefixo de negação. Aí está a grande responsabilidade. Nós nos negamos a ser felizes, porque a felicidade não tem contrário. Não tem contrário. Nós negamos a nos tornarmos felizes porque contrariamos a lei de Deus.
Viramos as costas para a lei de Deus. Por isso, tornamos-nos tristes, infelizes, sofremos, assumimos as responsabilidades diante dessa situação. E quando eles falam dessa felicidade maravilhosa, é porque eles já vivenciaram, já escolheram e escolheram o melhor nesse instante. E essas escolhas infelizes nos atormentam sobremaneira. Porque, como diz na questão 621, onde encontram-se as leis de Deus? Todo mundo em coro agora, na consciência. Aí é por isso que neguinho fica nervoso e estressado. É por isso que o coração bate mais forte, vem ansiedade, vem depressão, aí vem aquela tristeza na alma, aquela vontade de fugir, vontade de correr, vontade de chorar, vontade até de partir para a violência, porque é uma forma de se expressar, são formas de, expressões depressivas, na verdade, diante da lei que nós escolhemos contrariar. Por isso, tornamos-nos infelizes. Então, essa questão ela é fantástica, quando eles nos colocam essa finalidade, esse ponto de sermos felizes. Aí a felicidade é nossa. As leis de Deus é para a nossa felicidade. O convite que nos faz é refletir para trabalhar conscientemente o que é a felicidade, o valor da felicidade e trabalhar principalmente a paz na nossa consciência. Aí nós vamos compreender o sentimento da felicidade com que eles relatam essa questão extraordinária que nós acabamos de refletir. É realmente maravilhoso, né, Mary Jane? Muito bom. A gente acaba, é simples assim, a gente acaba com qualquer encurtamento de caminho com livro de autoajuda, simples assim. Vamos cumprir a lei divina que vai alcançar a felicidade. Simplesmente assim. Simples assim. Não, simples assim. E se complicar a história mais ainda, mas como é que eu vou fazer? Questão 625. Exatamente. Maravilhoso. 625. Muito bom. Olha, devolvendo carinho a todos que estão se manifestando aqui pelo meu retorno, eu também estou muito feliz de estar aqui e vamos tocar o barco. E a próxima questão agora é para Luciano. Luciano, uma questão para você, atinente à questão 314. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, pela desencarnação, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Boa noite, Cris, Carlos, Mary Jane, intérpretes de Libras e todos aqueles conectados conosco aqui na FEB TV. A resposta dos espíritos é muito clara, eles dizem que não, porque vê que outros estão destinados a concluir os trabalhos que eles começaram, né? Os espíritos dizem assim, que trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos, para que os ultimem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Ora, existe, para todos nós que aqui estamos, um planejamento, nós temos tarefas, nós temos missões a serem cumpridas. E quando nós estamos aqui desenvolvendo esse trabalho importante de vulto para ser útil para a humanidade, nós devemos saber que nós não estamos sozinhos e que na nossa impossibilidade de levar a tarefa adiante, outros irão nos secundar e dar sequência a essa tarefa, a esse trabalho. E eu gostaria de ilustrar aqui, com alguns exemplos, essa resposta dos espíritos. Vamos começar pelo próprio professor Allan Kardec. Quando ele deixa aqui o trabalho de vulto que fazia na codificação e na divulgação do espiritismo, com a partida dele, nós tivemos os continuadores que consolidaram esses ensinamentos, como, por exemplo, Leon Denis, um dos grandes continuadores do professor Kardec. Não podemos nos esquecer do Gabriel Delany, do Camille Flammarion, da própria Amélie Boudet, que deram sequência nesses trabalhos. E se pensarmos aqui mais pertinho de nós, como nós estamos aqui em Minas Gerais, a gente nunca pode esquecer a figura do Chico Xavier, esse grande continuador da obra espírita, que traz para nós o desenvolvimento das ideias, que traz para nós a aplicação dessas ideias, através da sua própria vivência. Então, em síntese, o que nós podemos entender?
aquele espírito que está aqui desenvolvendo uma tarefa útil para a humanidade, a falta dele não impedirá a sequência daquele trabalho, daquela missão, que será continuada por aqueles que estiverem afinizados com a tarefa, porque quando nós estamos aqui na Terra, nenhum de nós chega aqui de forma isolada, nós chegamos aqui em grupos, nós chegamos aqui em famílias, e é muito comum que nessa família espiritual na qual nós estamos vinculados, um possa apoiar o outro na continuação dos trabalhos úteis à humanidade. Então isso deixa o espírito bastante tranquilo. Ele sabendo que outros vão continuar a obra, ele então não fica com aquele pesar, né? Ele não fica com aquele sentimento de que o trabalho vai ser interrompido. Nós não somos uma ilha, nem como espíritos. Nós somos todos vinculados, interdependentes, e essa interdependência permite que a obra continue apesar de nós. Nenhum de nós aqui é insubstituível. E, se me permitem, até um caso muito curioso aqui do nosso Chico Xavier sobre isso, eu vou aqui, em um minutinho, resumir. O pessoal da União Espírita Mineira chamou o Chico Xavier para uma tarefa em Belo Horizonte, e a essa época ele morava em Pedro Leopoldo, e o transporte à época era feito de trem. Então ele foi rápido para a ferroviária, pegou o trem, porque o presidente da União Espírita Mineira à época disse que ele era imprescindível para o trabalho. Então logo ele pega o trem, vai de uma forma corrida para Belo Horizonte. Quem que aparece lá para ele, né, dentro do trem? O Emmanuel, né, o seu benfeitor. E só faz para ele uma pergunta assim: Chico, então quer dizer que você é imprescindível? Sem você a tarefa não vai acontecer, Chico? É isso mesmo? Aí, resultado, na próxima estação, o Chico desceu do trem e pegou um trem de volta para Pedro Leopoldo, porque nenhum de nós é imprescindível, insubstituível, né? O trabalho não acaba pela ausência de um de nós. Muito bem. Nessa sequência, Marijane, assim, na linha do que o Luciano está examinando, Kardec continua perguntando, na 315, e eu vou agregar uma continuação da pergunta de Jeane Lima, aqui. Kardec pergunta assim: e o que deixou trabalhos de arte ou de literatura? Conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? E também a questão do apego ao centro espírita. Um trabalhador voluntário de uma casa espírita, quando desencarnar, ele pode continuar trabalhando nesse centro espírita com os amigos espirituais? Essa é a nossa preocupação, né? O nosso desejo, dar continuidade. Conquistarmos, é conquista, né? Isso é conquista. Mas vamos lá, respondendo a primeira pergunta, né? De acordo com a sua elevação, aprecia-se de outro ponto de vista e não raro condene o que maior admiração lhe causa. Essa questão, ela é muito interessante porque ela trata da questão da literatura e da arte. E naquele momento, no século XIX, né, essa situação, essas questões, elas estavam pela fermentação naquele momento, né? Mas, basicamente, o que os espíritos nos convidam a refletir é sobre a visão terrena e a visão espiritual. Isso. Então, eles pegam, eles estabelecem essas duas condições, essas duas situações. Uma coisa é estarmos aqui nessa prisão, onde os nossos sentidos eles estão sob certos limites, em certas condições. Então, tudo aquilo que se produz, tudo aquilo que se trabalha, que se desenvolve, vem claro sob uma inspiração. Eu acredito que André Luiz, meu Deus, me ajudem, por favor, que a gente lê um bocado de coisa, mas eu não retenho a situação. O livro, às vezes, me escapa, né? Aquela obra de Rembrandt, né? Que ele foi lá, quando chegou no mundo espiritual, ele disse, tem uma cópia aqui. Não, a cópia não é aquela que está lá no Louvre, não. A cópia, lá é a cópia. Essa aqui é o original está aqui com a gente, no mundo espiritual, né? Porque no mundo maior de André Luiz. Pronto, no mundo maior de André Luiz. A visão se dilata, os sentimentos se ampliam, tudo fica muito mais perceptível.
Eu lembro que eu assisti há muito tempo atrás, uma palestra do Divaldo, palestra raiz do Divaldo, já aquelas palestras bem antigas mesmo, viu? Em que ele contava um fato relacionado a Beethoven. Ele dizia que estava ouvindo, apreciando, né, aquela música maravilhosa, e ele perguntou, João, mas por quê? Desse homem, com esse talento, de repente ele ia aos poucos perdendo a audição. Aí ele diz, na palestra ele respondeu, porque ele se comprometeu em trazer a música celestial para a Terra. E ele precisava silenciar das questões mais efêmeras da materialidade para poder acessar a sublimidade espiritual, da sublimidade das músicas celestiais, ela utilizou esse termo. Então, o que ele está mostrando nessa questão é isso. Enquanto nós estamos aqui na Terra, por mais belo que nós possamos traduzir, colocar, desenhar, fazer as coisas acontecerem, o original encontra-se no mundo espiritual. Então, a questão da visão. E quanto a nós, trabalhadores da última hora, trabalhando no sufoco para sermos os trabalhadores da primeira hora do mundo de regeneração, precisamos trabalhar. Precisamos desenvolver em nós a força íntima para vencer as nossas dificuldades, que são muitas, é verdade, mas uma coisa possamos ter certeza, nós estamos aqui para a felicidade. Na atual reencarnação, os acontecimentos que nos envolvem são de acordo com as nossas escolhas. E nós precisamos melhorar as nossas escolhas para ter uma dilatada vida sobre a terra que Deus nos dará. Então, só depende de nós. A vontade já se tem. Vamos fazer essa execução para conquistar aquilo que nós desejamos e continuar servindo na seara do Cristo, e continuar nessa doutrina maravilhosa e, em particular, na pátria do Evangelho. Marijane, e a Renata Dantas fez uma correção aqui, no livro Os Mensageiros, ela leu hoje, capítulo 16. Então fica corrigido para todo mundo, eu de memória estava pensando que era no mundo maior aqui. E Marijane, o que você colocou vale também para aquele que quer continuar trabalhando no centro espírita, não é isso? Por favor, vamos continuar trabalhando, precisamos! Muito bom. Olha, agora a próxima questão aqui para o Luciano. No além, Luciano, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Conforme a sua elevação, ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Bom, lembrando que a Meridiane aí se referiu à música, né, e a questão versa sobre a ciência e sobre as artes, nós podemos, por exemplo, aprofundar um pouquinho mais nessa ideia da música, porque essa questão até já foi estudada aqui quando da análise da pergunta 251 do Livro dos Espíritos, né, onde o professor Kardec também faz essas perguntas sobre a música, a nossa música terrena, em comparação com a música celeste. E os espíritos respondem que a música, se comparada à música terrestre com a música celeste, é como se a nossa música se equiparasse ao canto de um selvagem. Então, olha só, se nós pegarmos uma suave melodia dessas aí de Beethoven, né, que foi referido, e compararmos com a música celestial, ainda assim, a nossa música pode ser comparada a um canto selvagem. Significa o que com isso? Que a percepção dos espíritos, né, a nossa percepção fora da dimensão da matéria, é muito mais elaborada, é muito mais refinada, é muito mais aperfeiçoada. Isso também acontece no universo das ciências. E nós podemos lembrar aqui, rapidamente, alguns cientistas que durante muito tempo pesquisaram, né, soluções para a ciência humana e acabaram trazendo as respostas depois de uma noite de sono.
Há quem diga que uma boa noite de sono é muito importante para a nossa vida. Por quê? Porque nós, enquanto aqui dormimos, o nosso espírito ele pode se emancipar do corpo, e junto com os espíritos, na esfera da ciência, na esfera das artes, na dimensão espiritual, nós podemos nos apropriar desses conhecimentos, podemos estudar, ter aulas, apreender esses conhecimentos e trazermos aqui para o universo material. E quando nós despertamos no corpo, nós temos ali aquela ideia, aquela solução, aquela obra que nós então materializamos aqui entre os encarnados. Então, por isso que para o espírito fora da matéria, conforme o seu nível evolutivo e a missão que ele tenha que desempenhar, ele vai acompanhar, ele vai nos tutelar aqui na Terra, até também nos inspirando para que nós possamos desenvolver a ciência em benefício da humanidade e podemos trazer aqui o belo, né, nas suas mais amplas manifestações, através da literatura, da música, da pintura, da dança e assim sucessivamente. Então, podemos ver que é relativa, né, esse interesse dos espíritos pelos trabalhos humanos vai ser relativo, conforme o nível de adiantamento do espírito. Porque, em síntese, qual que é o interesse dos espíritos mais elevados? Aquilo que também nos eleva enquanto encarnados, aquilo que ajuda a promover o progresso, a evolução terrena. Eles se interessam por esses temas, esses assuntos. Se nós fizermos a nossa parte, fizermos o nosso melhor, eles vão se interessar pelo trabalho que nós vamos aqui canalizar, vindo das dimensões superiores para a Terra. Muito bom. Marijane, nós temos algumas perguntas da semana passada que ficaram. A gente vai colocar uma para você agora, antes da pergunta que está prevista aqui na sequência do Livro dos Espíritos. Foi deixada na semana passada. Estou a cada dia me interessando mais pelo espiritualismo. Gostaria de saber se a busca por conhecer sobre suas vidas passadas ajuda ou atrapalha na busca de se viver a vida presente, de forma a consertar erros do passado e levar uma vida mais correta, buscando a evolução do espírito? Será que é bom ficar procurando saber do passado? O passado é uma porta que já está fechada. É um momento que já foi encerrado. O passado, ele passou. É o nosso ontem que já foi escrito. Nós agora estamos construindo uma nova história, sob as bênçãos de uma nova oportunidade através da reencarnação. Como eu posso perceber os erros e os acertos? Eu preciso conhecer a mim mesma, perceber como eu me encontro, como eu me sinto, como eu anseio, as minhas dificuldades, tudo quanto me envolve, eu preciso analisar, parar, pensar, refletir. Aí eu posso perceber as dificuldades até do ontem, mas ir em busca do ontem para resolver o outro, deixa quieto. O hoje, por si só, já vem cheio de desafios para nós convivermos, enfrentarmos e tomarmos as resoluções com vistas ao amanhã. Pensemos assim, o ontem já está escrito. O hoje nós estamos escrevendo para construir o nosso amanhã. O que passou, passou. Mas o nosso futuro, nós estamos decidindo nesse momento. Então, seguimos adiante, confiantes, e estamos aqui para vencer, e nós vamos vencer. Estudemos. O Espiritismo é uma doutrina que nos liberta, através dos conhecimentos que ele nos traz, principalmente quando nós percebemos que somos imortais. Esse é o grande, digamos assim, a grande verdade para todos nós. Quando nós nos percebemos imortais, aumenta as nossas responsabilidades, aumenta a nossa responsabilidade para com a nossa vida, para com a vida do próximo, porque nós sabemos que as minhas decisões terão consequências. O mal que eu fizer, por exemplo, a Cris, eu não fiz o mal apenas para a Cris. Eu fiz o mal para a Cris, para a família da Cris, para o Carlos, que tem muito carinho por ela, para todos vocês. De alguma forma eu vou atingir.
Eu não faço mal para uma pessoa, mas o bem que eu fizer para a Cris, o sorriso que ela estender nesse momento, todos aqueles que a envolvem vão vibrar nessa felicidade também. Então, procuremos fazer o bem, seguir no bem, para termos umas escolhas mais favoráveis no amanhã. Deixa o passado, passou. Não adianta mais. Olha, eu fiz aqui uma equação matemática, Mary. Olha, o bem que você me fizer, e você já me faz muito bem, minha amiga, você me deixa feliz, deixa o meu amigo espiritual feliz e deixa o seu amigo espiritual feliz. Então, a conta já é de 3 para 1. Já é de gratidão. Vamos aumentar essa matemática. Não é isso? Nós aqui também. A gente que está buscando o caminho, quando vê alguém fazendo bem, a gente se emociona, não é? Exato. Pelo bem que a outra pessoa está recebendo. Com certeza. Essa equação tem que dar saltos quânticos. Quânticos, com certeza. A vida é um convite para a felicidade. Tudo nos conduz à felicidade. É isso mesmo. Olha, diga, Luciano. Deixa eu só contribuir contigo aí um pouquinho. Que a pessoa que fez a pergunta, ela indaga se a percepção, o conhecimento do que foi, poderá ajudá-la a lidar com as situações do presente. Então, independente da gente fazer essa regressão de memória e lembrar, nós podemos lembrar que os sinais que acontecem nas nossas vidas todos os dias já são umas dicas daquilo que nós fomos e daquilo que nós precisamos de melhorar, de aperfeiçoar. Então, é só nós nos perguntarmos, né? Qual que é o tema que mais nos visita diariamente? Esse aí é um sinal de Deus para nós sermos melhores agora, esquecendo o passado lá onde ele está, que ele é a nossa bagagem, mas percebendo o sinal no presente para nos adequarmos agora. Isso. E se for necessário, né, Luciano e Mari, se for necessário mesmo, né, Cris? Nós lembraremos de maneira espontânea. Isso. Se for necessário em algum momento, o que é muito raro ser necessário, porque normalmente o esquecimento é uma bênção, não é? Para que a gente continue a nossa, como a Mari explicou. Muito bem. Perfeito. Luciano, já que a gente está nesse momento de recordação temática da semana passada, eu vou te colocar uma pergunta. Quando um ente querido, né, regressa à pátria espiritual, devemos esperar algum tempo para doar, por exemplo, as roupas, mudar a configuração dos aposentos? Qual é o procedimento ideal, Luciano? Então, os espíritos nos dão a dica de que a partir do momento que há a morte do corpo físico, a maioria de nós já não lega mais importância ao corpo, aos objetos, às coisas que ficaram aqui, porque se o corpo é visto por nós como uma ferramenta que foi útil, mas que agora vai se transformar através dos processos materiais e ele não vai ter mais relevância para nós, os parentes que ficam precisam de treinar o desapego. Então, se desapegarem de roupas, de objetos, vai fazer bem para os encarnados, não é? Porque é muito comum nós vermos em toda parte a pessoa guardar algumas relíquias, né? Alguns objetos pessoais, fotografias e etc. E cada vez que a pessoa toca ali aquele objeto, volta aquela lembrança, né? Volta a memória do que aconteceu de relevante e acaba que o próprio encarnado fica sofrendo com isso. Então, não há, assim, um tempo certo para a pessoa se desapegar das coisas, mas a dica que nós podemos dar é que quanto mais rápido nós nos desapegarmos daquilo que faz a energia ficar condensada, que faz a energia ficar paralisada, é melhor para todo mundo. O desencarnado já foi, e o encarnado precisa de se desapegar das coisas e guardar na sua memória aquilo que foi bom, aquilo que foi útil, aquilo que promoveu o progresso das criaturas. Porque os objetos pessoais já cumpriram a missão, né? já tiveram a utilidade deles. E agora não vão ter mais utilidade nenhuma para os espíritos, porque os espíritos, quando voltam aqui, não voltam por conta dos objetos, eles voltam por conta dos nossos pensamentos. Nós atraímos os espíritos pelos nossos pensamentos, pelas nossas vibrações, pelos nossos sentimentos, e não pelo porte de um objeto que tenha sido desse espírito. Então, via de regra, essa seria a nossa sugestão. É claro
que, Cris, se a gente tivesse tempo, poderíamos falar da psicometria, mas é um dado científico que precisa de ficar para um momento oportuno. Então, vamos desapegar, vamos levar uma vida mais leve, vamos doar aquelas coisas que podem ser úteis para alguém. Por exemplo, o Brasil vive aqui um momento de frente fria, né? Na nossa cidade, aqui na Serra da Mantiqueira, essa semana tivemos 2 graus, então, às vezes, tem um cobertor, tem um agasalho lá da pessoa que faleceu e que pode ser muito útil e aquecer a vida de alguém que está passando frio, né? Muito bem. E, Mari, vamos voltar aqui para 317, então, do Livro dos Espíritos. E após a morte, conserva os espíritos o amor da pátria? Essa pergunta ela é bem interessante, né? Essa proposta de Kardec e a resposta dos espíritos, elas nos dão, assim, uma ampliação para o nosso entendimento. Porque aqui eles estão trabalhando a questão da família. A família universal, a família consanguínea, a família por afinidades. Ele está trazendo essa reflexão, ele está trabalhando essa ideia da pátria espiritual. E de pátria espiritual a gente entende, né? Que tudo nosso vai retornar para a pátria espiritual. Um dia na pátria espiritual, partiu para a pátria espiritual. A gente já tem essa fala, já é muito nossa, espírita, né? Mas a resposta dos espíritos, na primeira parte, ele diz o seguinte: para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Isso. A pátria é o universo. Então, aí, nesse momento, eles estão nos dizendo que não existe dimensões geográficas, não existe dimensões culturais, aspectos culturais, melhor dizendo, não existem essas delimitações para que possam haver esse tipo de separação. A pátria é o universo. São muitas as moradas na casa do Pai. É isso que ele está nos colocando a refletir. A pátria é o todo, é aquela afinidade que existe entre aquelas entidades que já conquistaram, que já cumpriram com ações, com responsabilidades, que já vivenciaram as experiências, que já sentiram e passaram por aquilo que nós estamos passando, as nossas dúvidas, os nossos receios, os nossos anseios. Eles já venceram, o sentimento ampliou-se, eles se perceberam espíritos imortais, porque muitas vezes nós sabemos que somos imortais, mas vivemos como mortais. Nós vivemos como se tudo fosse muito imediato, melhor dizendo. Nossas dimensões, o amor, na verdade, é o apego às situações e à questão. E aí eles estão nos levando a essa reflexão, essa ampliação, a essa pátria maior, essa pátria universal, do qual é a nossa pátria, que nós iremos conquistar esse sentimento, essa pátria que nós vamos conquistar por afinidade das ações no bem e do amor. E na segunda parte dessa mesma, da resposta dos espíritos, eles dizem o seguinte: na Terra, a pátria para eles está onde se acha o maior número de pessoas que eles são simpáticas. E logo depois vem um comentário de Kardec que é muito interessante a gente refletir. Ele faz o seguinte: as condições dos espíritos e as maneiras que veem as coisas variam ao infinito, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que se acham. Então, essa é a visão dos espíritos mais esclarecidos, a visão do qual eles observam tudo diante da construção de conhecimentos e de sentimentos que eles realizaram. Mas nesse quadrante, nesse envolvimento, eles estão dizendo que a nossa pátria, aqueles que nós aqui que nos encontramos até encarnados, nossa pátria ela está dimensionada ainda aos nossos sentimentos, às nossas limitações. Porque, vejam bem, eu amo o Brasil, nós amamos o Brasil porque eu não amo sozinha, eu amo estar aqui, mas eu não sou daqui, eu sou do mundo espiritual, nós somos do mundo espiritual, nós estamos aqui e viemos da Europa, provavelmente. O Brasil tem quantos anos? Não tem 600 anos. E se eu vivi nessas terras anteriormente, foi nas eras primitivas. Foi em eras primitivas. Então, nosso apego é condizente ainda com os nossos sentimentos ainda apegados, ainda materializados. Natural.
Nós estamos evoluindo, nós estamos construindo, nós ainda estamos na elaboração. Muitos são os questionamentos nossos ainda. Então, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, nós vamos ampliando nossos pensamentos, as nossas reflexões, o nosso sentimento de irmandade, as nossas afinidades, elas também vão se ampliando, elas vão envolvendo a outros cidadãos. Então, não seremos somente cidadãos do Brasil, seremos cidadãos da América do Sul, da América Latina, cidadãos da Terra, e nós vamos nesse processo de construção até chegar a respostas, quando ele diz a pátria é o universo. E como somos filhos de Deus, somos todos filhos de Deus, então nós precisamos e vamos desenvolver essas questões para tornarmos-nos homens e mulheres de bem. E Kardec, logo mais adiante, nessa mesma resposta, ele faz uma grande divisão, apenas para que nós possamos compreender melhor esse olhar, o olhar que nós temos diante dessa questão. Ele divide em grupos de ordem de espíritos elevados, os espíritos de ordem intermediária e os espíritos vulgares. Ele fala que os espíritos de ordem elevada, eles vivem na Terra apenas por um breve tempo, rapidamente. E só ficam na Terra por um tempo a mais em missão. Em missão. Porque eles já venceram tudo que precisavam vencer. Agora, os espíritos de ordem intermediária, a galera frequentemente baixam a Terra, baixam a esse planeta, e apesar de terem um olhar um pouco mais dilatado, ainda estão arraigados a certas questões. E a massa, aí a supremacia realmente na atualidade, são os espíritos vulgares. Os espíritos que se comprazem e constituem a massa da população invisível. E é essa que está mais próxima a todos nós, nos assediando com ideias, nos interrompendo muitas vezes nos trabalhos, nas reuniões mediúnicas. Quem trabalha mediúnica sabe que a gente recebe deles quando eles chegam. Então, esses também estão aqui a nos influenciar, a se aproximar. Então, a visão é mais pé no chão. Então, o que Kardec está nos mostrando aqui? Justamente esse processo de evolução. De acordo com aquilo, com a nossa visão, quanto mais apegado, mais próximo nós estamos àquela ideia fundamental de pátria. E quanto mais dilatada a nossa visão, nós vamos estendendo nosso sentimento a essa universalidade. Então, é isso aí, gente. Então, é bem ampla. Eu queria lembrar também do apego nos dias atuais, né? Da gente estar num ano muito complexo, né? Na nossa nação, né? Onde a gente está com aquele corre-corre, vai e vem, e esse sentimento conflitante, em verdade, eu até aproveito para dizer, a gente tem que refletir sobre esse sentimento que a gente está vivendo hoje. Todo sentimento que gera conflito, ansiedade e desarmonia não são sentimentos positivos. Aí a gente precisa ter esse olhar mais amplo, né, para não se permitir envolver por esses espíritos vulgares que fomentam a desunião, a inquietação, a inconveniência, atritos e violência e, consequentemente, responsabilidades para o futuro, né? Então, a gente tem que estar atento a tudo isso. Que a nossa bandeira seja Deus, Cristo e caridade, né, Mary? Deus, Cristo e caridade, com certeza. Mas o futuro é temos que estar vigilantes com essa bandeira. Exatamente. Meus amigos, olha, eu estou olhando aqui os comentários no chat. Carlos, vou pedir só um momentinho de oportunidade para recuperar a questão que ainda ecoa aqui entre alguns internautas, a Renata Dantas, a Moema Ribeiro, se colocando em relação ao que você tão bem elucidou, esse apego, né, a necessidade do desapego, né, para a liberação dos nossos amores que já estão na pátria espiritual novamente, para que eles possam seguir a sua caminhada. E aí a Renata pergunta, mas se a lembrança que o objeto ou roupa traz é boa, nós podemos ficar? E a Moema faz uma referência à foto, mas se nós tivermos uma foto do falecido exposto, não é ruim para o desencarnado, não é? Então, meus irmãos, a questão é a seguinte, não existe fórmula. O que é necessário atestar vamos desapegar, como colocou o Luciano,
e vamos não provocar uma fixação mental, porque essa nossa fixação mental é que vai prejudicar o nosso amor, né, que já está na erraticidade, na vida espiritual, a prosseguir em uma nova jornada, né? Nós estaremos retardando esse desvínculo, né, esse desvínculo emocional, né, que é necessário nesse momento que ele se depara com uma nova situação. Então, não existe fórmula, né, Luciana? Não é foto, ou retrato, ou roupa que vai ser determinante nesse processo, não é isso? É isso mesmo, Cris. É o pensamento e o sentimento de posse. Nós temos um hábito de referir as pessoas que nós amamos com alguns pronomes possessivos, né? Nós dizemos assim, o meu pai, a minha mãe, o meu avô, o meu filho, e assim sucessivamente. Mas quando nós verificamos que as pessoas não são coisas, nós não podemos possuir as pessoas. E quem ama, liberta. O Chico dizia muito isso pra gente, né? Que o amor é liberdade. Então, se eu amo alguém e esse alguém está na dimensão espiritual, eu preciso de dar liberdade para que esse ser amado possa continuar a sua jornada espiritual, enquanto eu continuo aqui no universo dos encarnados. E aí, se não há posse, se não há apego, o fato do objeto ou da foto não vão ser prejudiciais, nem para mim, nem para o espírito. Agora, se eu me apegar às coisas com sentimento e pensamento de posse, eu vou estar atraindo esse espírito que eu amo e vou estar dificultando a sua libertação espiritual, a sua jornada na dimensão dos espíritos. E vou estar prejudicando a mim mesmo, porque vou ficar preso nessa percepção e vou me esquecer de viver a vida terrena. E cada minuto aqui na encarnação é muito valioso. Nós não podemos perder o nosso tempo, porque logo, logo a nossa encarnação acaba e nós vamos nos juntar àqueles que nós amamos, porque seremos atraídos uns aos outros na dimensão espiritual. Muito bom, Cris. Diga, Carlos. Deixa eu fazer uma para a Mari aqui, da Letícia. Ela comenta, né, que quando alguém desencarna muito apegado ao que deixou, por exemplo, o imóvel, e aqueles que herdaram são familiares que não tinham amor por ele, o desencarnado atrapalha a venda desse imóvel? Ele pode ficar interferindo com isso? Pois é, né? O apego excessivo acontece dele ficar aprisionado àquele ambiente, àquele local, né? Acontece sim de ficar nessa situação. Ele pode sim intervir de alguma forma, perturbando aqueles que ali adentram para ver aquele ambiente, para ver aquele local. Acontece sim, isso acontece, né? Kardec traz esses esclarecimentos no livro dos médiuns sobre essas questões, né? E tem um livro muito interessante de Bezerra de Menezes, né? Locais Assombrados, ele fala sobre essas questões também, vale muito a pena dar uma lida nesse material, né? Mas é como o Luciano estava aí bem colocando, a gente precisamos desenvolver nosso dia a dia e trabalhar o desapego. Desde a semana passada que a gente fala do desapego, né, da desmaterialização tão necessária. Então, a gente já sentiu aí que para conquistar tal felicidade, a gente vai ter que começar a desapegar, né? Tem que desapegar, não tem para onde correr, não. Né? E nesses casos, acontece tal situação. Então, ela fez um comentário aí, né, Cris, que a pessoa, aliás, Carlos, que a pessoa não tinha muitos sentimentos por aquele que desencarnou, né? Então, também desenvolver, mudar esses aspectos, né? Trabalhar o evangelho no coração, explanar o evangelho, porque o evangelho, ele promove, entre aspas, milagres nos corações, ele transforma sentimentos, porque todo aquele que está aprisionado à matéria é um sofredor. Ele está sofrendo. Com certeza. E a partir desse atestado da Mary, Luciano, eu te coloco a seguinte questão: os espíritos, né, aqueles que já se encontram na vida espiritual, eles modificam as suas ideias quando na erraticidade? Cris, os espíritos respondem que sim, e muito. Olha só o que eles dizem. Sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode esse, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza.
é então que procura os meios de se tornar melhor. E para ilustrar isso, eu trouxe aqui o caso do Humberto de Campos. Existe uma obra muito interessante, que é a Psicografia nos Tribunais, escrita pelo Dr. Miguel Timpone, advogado no Rio de Janeiro, e que foi advogado da FEB, foi advogado do Chico Xavier, num caso muito curioso que originalmente foi publicado com o nome O Caso Humberto de Campos. Então vamos aqui só exemplificar e despertar a curiosidade daqueles que conosco aqui estão hoje. Humberto de Campos foi um dos maiores escritores brasileiros, um indivíduo genial, uma obra vastíssima. E 3 meses após a sua desencarnação, o Humberto de Campos voltou a escrever através do Chico Xavier. O Chico, à época, tinha apenas 24 anos. E isso gerou uma situação muito curiosa, porque os textos começaram a ser publicados e os divulgadores, os jornais, eles usavam isso de uma forma até sensacionalista, dizendo que Humberto de Campos agora voltava a escrever depois de morto. Então, tinham aqueles apelos assim, né, da época, extra, extra, Humberto de Campos volta a escrever depois de morto, e aí isso gerou uma comoção, um grande número de leitores, e que redundou num processo judicial. E nesse processo judicial, a família do Humberto de Campos queria que a justiça declarasse se os escritos eram dele ou não. Porque se fossem dele, eles queriam os direitos autorais do espírito depois de morto. Porque o direito autoral é uma espécie de direito sucessório, né? Quando o autor, aqui encarnado, escreve, depois do seu falecimento, a família pode usufruir dos direitos autorais pelo prazo fixado na lei. Mas, nesse caso, curiosamente, a família do Humberto de Campos pleiteava os direitos autorais dos textos publicados através do Chico Xavier. E aí, se fosse Humberto de Campos, eles queriam usufruir esse benefício. E aí a obra conta, né, os detalhes desse caso muito curioso, e que aqui nós vamos trazer para a pergunta que a Cris nos fez. O Humberto de Campos mudou o seu estilo literário, ele mudou o conteúdo das suas mensagens. Então, olha que coisa curiosa. Os estudiosos da época, ligados à Academia Brasileira de Letras, como, por exemplo, Agripino Grieco, ele estudou os textos e falou, olha, como crítico literário, os textos são produção de Humberto de Campos. Agora, o conteúdo do texto foi mudando. À medida que o Humberto foi escrevendo, os temas foram mudando, ele até se transformou num repórter do grande além, né, entrevistando personalidades de espíritos geniais que passaram pela Terra, e em muitas obras. Então, eu vou lembrar aqui 12 obras, para quem tiver interesse sobre essa matéria, né? Ele escreve... Anota aí. Anota aí. Crônicas de Além Túmulo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Boa Nova, Novas Mensagens, Luz Acima, Contos e Apólogos e outros livros ainda que tiveram uma repercussão muito grande. Então, olha que interessante. Humberto de Campos, espírito, não só continuou sendo um gênio da literatura brasileira, como aprofundou temas espirituais e revelações espirituais importantíssimas, como aquelas do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Muito bom, Luciano, excelente. Olha, houve um comentário, né, no chat de que se a foto traz uma boa recordação e a gente tem aquele apego ao familiar, mas é um apego não no sentido de reter, mas do carinho mesmo, do amor que tem pelo familiar, de que isso não tem problema. E a Jeane comentou aqui, todas as noites faço preces para os meus pais e meu irmão já desencarnados, com tanto amor que me emociono. Essas preces eles recebem? Lógico que sim, não é? Recebem mesmo. São como bálsamo que chega para aquele que está sofrendo e é como um incentivo para aquele que está bem. Não é? O nosso carinho é fundamental. Eles eram espíritas, ela diz. Perdi minha sobrinha de 20 anos há 31 dias.
ore por ela também. Nós podemos e devemos orar pelos nossos familiares. Eles recebem as nossas preces com toda certeza e nos desapegar, como está sendo examinado aqui. Mas se a gente tem alguma coisa que possa ser útil para alguém, pode ter certeza que se aquilo foi a propriedade de um familiar já desencarnado, quando a gente faz a doação, ele vai se sentir feliz. Se é um espírito apegado, vai ter um exercício de desapego com aquilo que nós estamos fazendo. Agora, o nosso carinho, né, o objeto que a gente conserva como carinho e tudo, pensemos sempre nesse sentido. É uma jaqueta, não serve para mim, não serve para nenhum familiar. Eu só estou guardando porque é uma questão de eu querer para lembrança. Mas eu vejo que tem alguém que precisa da jaqueta, pode ter certeza que vai ser muito mais motivo de felicidade para o familiar se você der essa jaqueta para aquela pessoa que precisa. Pode ter certeza disso. Esse desapego do objeto aumenta o nosso amor pelo ser que a gente já tem amor por ele. Pode ter certeza disso. Mari, nós vamos para a última prevista de hoje, mas tem algumas perguntas aqui ainda no chat, né? E da semana passada. 319. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Kardec é ótimo. Ele está perguntando o seguinte: já encarnamos e desencarnamos várias vezes, por que o espanto? É isso que ele está perguntando a gente, né? E a resposta é simplesmente fantástica. Isso só se dá no primeiro momento. E é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. E eles continuam. Mais tarde, ele se vai inteirando da sua condição à medida que ele volta à lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Essa questão, ela nos remete a outras questões do Livro dos Espíritos. Ela nos remete às questões 163, 164 e 165 do Livro dos Espíritos, que Kardec chamou de perturbações espirituais. A gente conversou sobre isso semana passada também. Mas vale a pena a gente só relembrar rapidamente esses aspectos, né? Que nessas questões, eles falam justamente da 164, por exemplo, ele fala da perturbação. Na 163, da perturbação. Na 164, ele fala da variação do tempo, segundo o estado evolutivo do espírito. E a terceira situação, essa que eu vou dar uma lidinha bem rápida, Carlos e Cris, aqui, só porque essa é só para ampliar mais a nossa compreensão. Na 165, ele pergunta o seguinte: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E a resposta é: influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas, lembra que eu falei semana passada, gente? Aí vem o que eles querem dizer. Antes foi só o ensaio, agora vem. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Ou seja, adianta saber e não fazer? Adianta o conhecimento e não colocar na vivência esse conhecimento? É isso que eles estão nos dizendo. Uhum. É isso que eles estão nos fazendo refletir. Muito bem. Reconhece o seu verdadeiro espírito pelo esforço que ele faz para vencer as suas más inclinações. Ponto. Aí vem Jesus, né, o Espírito de Verdade, e diz... Eita, Jesus, agora voou da minha mente. Mas eu vou lembrar já. Eu vou lembrar já, agora voou. Não tem jeito. Então, é necessário desenvolver em nós esse esforço para que nós possamos melhor ampliar esse entendimento, viver o entendimento. Nós somos espíritos imortais. Nós sabemos que somos espíritos imortais. Mas estamos apavorados com a pandemia, com medo de desencarnar. Estávamos apavorados. Nós já vivenciamos várias pandemias como espíritos imortais que nós somos. Vivenciamos outras pandemias.
Essa é diferente, porque essa é seletiva. Ela é seletiva. Mas nós somos espíritos imortais. Precisamos ter todos os cuidados. Tem que tomar todas as vacinas, nos proteger o nosso semelhante, mas precisamos ter essa concepção de que, como espíritos imortais, nós podemos desencarnar hoje, amanhã, ou daqui a 10, 50, 20 anos, não importa. Quando encerrar o nosso prazo de validade aqui na Terra. Quando encerrar. Mas quando encerrar tal situação? Quando encerrar essa situação? Como nós vamos nos encontrar consciencialmente falando? Como será esse tempo de perturbação? Para que nós possamos ter uma ideia de tempo de perturbação, o Carlos viaja muito. Deixa eu ver se ele tem essa perturbaçãozinha. Uma vez, o Carlos, de repente, onde é que você está, Carlos? Qual país você está? Agora estou em Barbados, no Caribe. Barbados. Aí, de repente, ele está em Brasília. De repente, ele vai estar em São Paulo. De repente, ele vai para a Europa. Tem um momento que ele vai acordar e diz, onde é que eu estou mesmo? Já aconteceu isso, Carlos? Já. Chegamos ontem da Califórnia, né? Então, são 3 horas de diferença. Para o Brasil, é mais 1 hora de diferença. Para a Europa, são outras 5 horas de diferença. E a gente lida com esse pessoal todo nas atividades espíritas. Então, de vez em quando, a gente, deixa eu me situar, não é? É a perturbaçãozinha. Aquele momento de perturbaçãozinha que dá. Onde é que eu estou? Quem gosta muito de arrumar casa, tem esse momento de perturbação. Muda o quarto, muda a cama de lugar. Quando acorda... Eita, peraí. A cama está onde? É um momentozinho de perturbação que a gente tem, né? A gente pode... só simbolicamente falando, para que nós possamos entender. É um momento natural para todos nós que vamos vivenciar mais uma vez essa passagem, e o tempo que ele vai durar vai ser de acordo com a nossa vida aqui na Terra. Espíritas, lembrei, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. O que é que a gente faz? A gente inverte. A gente se instrui primeiro para amar depois. Aí se mete em rascada porque a nossa instrução não está embasada no amor, ele vai fazer besteira. Uhum. Aí a confusão. Aí a perturbação. Então, trabalhemos, estudemos, procuremos desenvolver no nosso dia a dia a vivência do Evangelho do Cristo, para que quando a gente desencarnar, chegar no mundo espiritual com o olhinho fechado lá, quando abrir o olhinho, botar a mãozinha do lado, se der lama, deu ruim. A gente se quebrou, viu? A gente se quebrou, não tem jeito não. Se a gente abrir o olhinho, olha, aí tiver um amigo no nosso lado assim, de bracinho cruzado, olhando para a gente com muito carinho e perguntar, meu filho, Carlos, meu filho, você conheceu o Evangelho de Jesus? Deu ruim também. Queira Deus que a gente chegue lá e eles façam assim, vem cá, deixa eu lhe carregar nos braços, descansa das lutas e quando despertar a gente continua. Então, tudo vai depender da nossa conduta na Terra hoje. Então, hoje é o melhor dia que nós temos, porque é a melhor oportunidade de fazer novas escolhas, diante do conhecimento que nós estamos trazendo para cada um de nós. Em particular, nesse momento, que a gente está conversando sobre essa obra extraordinária, que nos elucida, que nos convida às reflexões e, principalmente, à ação no bem e no amor. Então, eu acredito que é isso aí, gente. Esse momentozinho aí é isso. Essa perturbaçãozinha aí. Queira Deus que vá diminuindo cada vez mais. Muito bom, Mary. Olha, uma outra obra que eu consigo me lembrar aqui para recomendação de leitura é a obra do Voltei, do irmão Jacó, né, Frederico Figner. Ele narra com riqueza de detalhes esse processo de desencarnação, né, ele que já fazia parte, inclusive, né, dos esforços espiritistas, né, um dos pioneiros do espiritismo no Brasil. É muito interessante esse testemunho dele na obra Voltei. Então, recomendação aí de leitura para quem se interessar sobre esse tema. E ainda sobre esse tema, né, do vínculo, né, que mantemos com os nossos amores desencarnados, tem uma boa prática aqui da Isabel Speltz, que eu quero compartilhar com todos vocês. Ela coloca aqui, meu marido adorava o nosso cafezinho da manhã com um pãozinho frito. Então, uma vez por semana, a Isabel diz que prepara com muito amor
um café do jeito que ele gostava e oferta para os moradores de rua. Então, essa é um motivo, né, dessa boa lembrança com uma repercussão de boa ação. Então, compartilhando essa ideia. E Cris, ela disse que só faz uma vez por semana por causa do trabalho, né? Que ela não tem condições de fazer mais do que uma vez por semana. Sim, exatamente. Mas bem bacana a sugestão aqui da Isabel e o bom exemplo, né? De como nutrir ainda, né? Esses vínculos afetivos em relação a uma boa prática. De forma saudável, né? De forma saudável. De forma saudável, exatamente. De forma saudável. Luciano, comentários, algum comentário que você sinta aí vontade de fazer sobre a temática de hoje, Luciano? Então, eu penso que nós precisamos de fazer um treinamento de nos desapegarmos daquilo que nos prende nesse mundo e que nós, espíritos, não somos capazes de carregar. Então, os espíritos sempre falam isso conosco, né? Que nós devemos amealhar aquilo que nós formos capazes de levar conosco, como espíritos que somos. Então, para isso, nós já podemos ir treinando. E vou dar aqui só um exemplo. Muitas vezes, nós temos aqui uma certa vaidade, como, por exemplo, os nossos currículos, né? Então, às vezes, as pessoas fazem questão de expor os seus títulos, né? Os seus méritos. E quando nós chegamos lá no mundo espiritual, o único título que vale para nós é o título de filho de Deus, né? De irmãos. E o que nós vamos levar para lá é o bem que nós fizermos e a sabedoria que nós amealharmos conosco, a nossa capacidade de amar. Então, o desafio de hoje seria sugerir para todos nós que nós possamos ir treinando aquilo que nos prende na Terra, para nos desapegarmos daquilo que nos prende na Terra, para nós nos vincularmos àquilo que nos remete à vida espiritual. Porque logo, logo vai chegar a nossa vez. A qualquer momento nós vamos abandonar o corpo e vamos voltar para a vida espiritual tal qual nós somos. Então, a vida na Terra é uma grande experiência, a Terra é um planeta escola, mas nós vamos chegar lá na dimensão espiritual sem nada daquilo que fica preso na Terra. Então, fica um convite diário para nós aprendermos a fazer isso, Cris. Porque se assim nós estivermos, nós não sofreremos lá no mundo espiritual e não vamos fazer sofrer aqueles que nós deixarmos aqui na Terra. Muito bom, Luciano. Nós temos ainda duas perguntinhas aqui que não estão relacionadas mais ou menos diretamente. Uma, a doutora Camila Xavier diz: após a desencarnação, devemos passar pelo umbral. Mas este é uma outra dimensão ou está neste mesmo plano terreno? Bom, duas coisas. Passar pelo umbral é uma questão muito relativa, que a gente precisa entender, não é? Tinha uma amiga muito espírita, mas tinha o maior medo de desencarnar, porque ela dizia, todo mundo passa pelo umbral. Mas a gente, de fato, a gente está no umbral, porque o nosso plano está todo envolto no umbral. Então é natural, a gente desencarna no umbral. E aí, veja lá o que a Cris sugeriu. Leia Voltei, você vai entender. Aqueles que desencarnam e merecem ir para, não é, regiões de acolhimento, colônias, então os espíritos os levam passando naturalmente pelo umbral, ou saindo do umbral para esses locais. E aqueles que estão sintonizados com o umbral ficam nele mesmo. Desencarna e fica ali no umbral com o qual já está sintonizado. Então a questão aqui é muito relativa. Nós precisamos sintonizar com o bem, como o Luciano acabou de comentar, desprende dos bens terrenos. É uma luta para nós, mas é necessário fazer isso, não é? E há uma última pergunta da Iraci Aparecida. E quando ouvimos alguém dizer que está pedindo o seu ente querido que já desencarnou ajuda, como conversar com essa pessoa que isso não é certo? Aí também é muito relativo, viu, Iraci? Vamos lá ao livro Entre a Terra e o Céu. A filha pedia para a mãe ajudar, e a mãe era obsessora do lar naquela situação. É muito interessante a situação ali, vale a pena a gente ler para poder entender. Mas a filha pedia com tanto, não é, empenho, e tinha merecimentos a filha.
que a prece subiu, chegou aos planos superiores, e vem André Luiz, junto com um mentor amigo, que eu não lembro qual é, né? Cada livro muda normalmente o mentor, não sei se é o Gúbio, e vem o mentor amigo junto com ele. Ali nós vamos aprender lições maravilhosas. Quem é, Marijane, você está lembrando? Eu sei que é Gúbio de libertação, por isso eu disse que não é não. Então, o que acontece? Entre a Terra e o Céu, é um livro, inclusive, que a gente tem que ler anotando o nome dos personagens, porque tem personagens que reencarnam 3, 4 vezes. Aí a gente fica sem saber quem é, não é? Bom, então, vem o auxílio, e há um momento em que André Luiz quer interferir, e ele é alertado: calma, nós não temos condição, porque esse é um caso de amor. Só alguém com muito amor para poder ajudar aqui. E eles pedem ajuda. Vem então um espírito feminino com um amor transcendental e fala com a mãe que está obsidiando o lar. E ela então aceita, não é a transformação. A prece, ela pode ser refratada quando ela é feita com sinceridade. A gente às vezes pede, não é? É por um familiar que não tem condição de ajudar, mas quando o pedido é sincero, é honesto, ele poderá chegar a um outro familiar que tem condição, ao nosso anjo da guarda, que pode levar para os páramos superiores a oração. Então, a gente não conhece tudo, não é? Por isso, temos que ter confiança e muito desapego. Semana que vem, nós vamos agradecer a Marijane. Quer comentar alguma coisa, Mari? Eu acho que esse comentário que você fez agora é do livro Libertação, viu? Não é Entre a Terra e o Céu, não. Essa situação é de Entre a Terra e o Céu. Parece Libertação, desculpa aí, viu? Tranquilo. Entre a Terra e o Céu, naquela situação de uma menininha que ora, né? O pai é uma das desencarnações ali, bastante complexa a situação. Mas vamos lá. Todos eles vale a pena ler, né, gente? Nós queríamos agradecer muito, Mari, Luciano, as nossas intérpretes para Libras, Cris, essa oportunidade, a você que acompanha de casa, ou do seu ambiente de trabalho, às vezes, uma satisfação muito grande. E no próximo estudo, nós vamos seguir com o capítulo 6 da vida espírita, com o tema Comemoração dos Mortos, os funerais. Será que a gente pode comemorar os mortos? Como é que a gente encara os funerais entre os espíritas? Perguntas 320 a 329. Leia, reflita, traga os seus comentários, as suas observações, e que serão muito bem-vindos. Uma boa semana para todos. Será que o Gigi caiu? Nós ainda estamos no ar, mas vamos ficar aguardando mais um pouquinho aqui. Isso. Nos abraçando mutuamente com todos vocês que continuam por aqui, né? Isso. Terminou, viu, gente? O Gigi deve ter caído, ele não pode fechar. Não é, não. Mas aí fica o nosso Você que colaborou conosco, a gratidão. Você que ainda não colaborou, tem a oportunidade de colaborar com a FEB TV para que ela cumpra a sua missão, que é divulgar o bem, que é divulgar a esperança, que é divulgar o Cristo através do Espiritismo. Muito obrigado a cada um de vocês. Nós agradecemos de coração. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier,
Bezerra de Menezes, Ivone Pereira, com esta instituição, com a sua missão, como ela atua na formação do homem de bem. Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.